quero cumprimentar os nossos irmãos pelo Facebook que nos acompanham em todos os estados, que têm nos acompanhado e que têm estudado conosco nesse estudo. E hoje nós vamos estudar acerca da mensagem do ganhador de almas. Nós falamos na última quinta-feira, nós estudamos na última quinta-feira sobre a angústia de um ganhador de almas, baseado na parábola do rico e Lázaro. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema a mensagem de um ganhador de almas, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. Meus queridos amados irmãos, quando nós pensamos em uma mensagem, quando nós pensamos numa pregação da palavra de Deus, e falando sobre o tema de hoje, a mensagem de um ganhador de almas, nós devemos entender que um ganhador de almas para Jesus não tem uma autonomia para pregar o que ele quer. Um ganhador de almas para Jesus, ele não tem autonomia para pregar o que ele quer. É a primeira coisa que nós devemos pensar. Todo ganhador de almas, ele não tem a sua própria mensagem, mas ele deve ter a mensagem do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Ele tem então uma mensagem, deve ter então uma mensagem que lhe foi dada por Deus para ser proclamada ao pecador. Então quando nós saímos para anunciar o Evangelho e evangelizar, o nosso papel não é falar de nós mesmos, o nosso papel não é contar as nossas histórias, mas o nosso papel é trazer uma mensagem da parte do nosso Deus, da Escritura Sagrada. Por isso então que um ganhador de almas, você meu irmão, você minha irmã, que a nós todos foi dado o chamado para pregarmos o Evangelho a toda criatura, esse chamado não é para que nós venhamos falar de nós mesmos, contar histórias, mas esse chamado é dado a nós para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que todos nós, como chamados como missionários, Jesus não nos deu autonomia nenhuma para nós pregarmos o que nós queremos, o que nós bem entendemos, o que nós pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque a única palavra que tem poder para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, aquele que ainda não teve contato com o Evangelho de Jesus Cristo, o único meio que o nosso Senhor deixou é a pregação do Evangelho, e através da aplicação do Espírito Santo de Deus no coração do pecador. Então nós não temos autonomia de pregar o que queremos, nós não temos autonomia de falar o que nós queremos. É por isso que esse momento de estudo bíblico, tratando por tema, por essa série, Somos Todos Missionários de Cristo, ele vem nos ensinar então a como nós devemos falar, como devemos pregar, qual deve ser a nossa postura diante desse chamado, que esse chamado é para todos nós. Existe um chamado para todos, existe também chamados específicos, de missionários que saem do seu país e vão para outros países, os missionários transculturais, tem os missionários que atuam no seu próprio país, mas todos eles precisam levar não uma mensagem própria, mas uma mensagem bíblica, porque a todos nós não foi dado essa autonomia de falarmos o que nós queremos, porque aí não há poder algum de convencimento ao ouvinte, aquele que vai ouvir a mensagem do Evangelho. Então,
o ganhador de almas, ele precisa então ter uma mensagem de arrependimento aos ouvidos do pecador, ou ter uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de fé em Cristo Jesus. Então, no arrependimento, o pecador em si, ele muda a sua opinião acerca de si mesmo, através do arrependimento. E esse arrependimento do ouvinte só virá por intermédio da pregação do Evangelho. O ouvinte só se arrependerá ou terá o conhecimento, o reconhecimento do seu pecado através da pregação do Evangelho, da mensagem cristocêntrica do Evangelho, que vai fazer então, através do Espírito Santo, que vai iluminar a mente desse pecador, vai iluminar o coração desse pecador, e que vai então agora mudar a sua opinião em relação ao pecado. Então, aquilo que ele não enxergava, aquilo que ele não entendia, aquilo que ele não compreendia, ele passa então a compreender, ele passa então a entender, ele passa então a mudar a sua opinião acerca do pecado. Mas através do quê? Através da pregação genuína, poderosa, simples, mas eficaz do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, com as nossas próprias palavras, nós podemos ir até um certo ponto. Nós podemos fazer com as nossas próprias palavras as pessoas chorarem, ficarem sensibilizadas, mas nós não temos o poder da conversão de ninguém. As nossas palavras não terão poder de convencimento de ninguém. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não deu outro meio, não deu outro método, a não ser pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, no arrependimento, o pecador então muda a sua opinião acerca de si mesmo. Ele é então convencido pelo Espírito Santo de Deus acerca dos seus pecados. Ele é convencido, e é o Espírito Santo que vai convencer ele. E daí também nós precisamos entender que não é no muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas quando eu falo acerca das Escrituras, da obra de Cristo, o que ele fez, o preço que ele pagou, então o Espírito Santo vai trabalhar baseado na pregação do Evangelho. Então ele vai convencer dos seus pecados, vai convencer o pecador da sua culpa, vai convencer o ouvinte da condenação eterna. E simultaneamente, ele recebe a fé para crer na pessoa e na obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Então daí a importância de se ter um compromisso com as Escrituras. Daí a importância da fidelidade das Escrituras. E é muito importante isso, por quê? Porque isso vai tratar de conversão. Isso é muito importante porque isso vai tratar da regeneração, que é uma obra drástica. A regeneração significa uma obra drástica, ou para melhor você entender, é algo repentino, que muda então o pensamento do ouvinte, e a santificação trabalhando, dando continuidade e mudando e transformando não só a mente que foi também ferida por causa do pecado, mas também o coração do ouvinte. Então ela vai transformando a mente e o coração daquele que está tendo contato com o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, a ação do Espírito Santo de Deus, vai mostrar ao ouvinte que está tendo contato com o Evangelho, que vai mostrar a ele a necessidade de arrependimento. Não só vai mostrar ao ouvinte a necessidade do arrependimento, como também vai revelar para ele que ele está doente. Que ele está doente, que ele precisa de cura, que ele precisa ser sarado. E ele está doente, não é uma doença
física, mas é uma doença espiritual e que ele precisa se arrepender, porque essa doença, ela vem através do pecado, e ele precisa então receber a cura da salvação. Mas antes disso, ele precisa de fé para crer, e não tem outro meio para que ele creia na pregação do Evangelho, se não for por meio da pregação do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Então não é com as minhas palavras desvinculada do Evangelho que vai fazer com que o ouvinte entenda e compreenda e se arrependa e reconheça que ele está enfermo por conta do pecado. Mas é através então da pregação genuína, da fidedigna das Escrituras o ouvinte então, para que ele entenda e reconheça, e ele então se renda à pregação do Evangelho. Ele precisa então, a mensagem de um ganhador de almas, a minha mensagem ou a tua mensagem, ela precisa ser uma mensagem de arrependimento para a vida, e mostrar essa mensagem de arrependimento e o benefício que o arrependimento traz, que ele vem trazer vida, e que o fruto desse arrependimento, ele vem também trazer uma graça salvadora, pelo qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, e ele tendo então essa consciência e essa percepção do pecado, ele tendo essa consciência da graça salvadora, e isso logicamente, depois que ele ouvir a mensagem do Evangelho, depois que ele tem fé para crer no Evangelho, então ele terá essa percepção da graça salvadora, ele terá então esse verdadeiro sentimento pelo pecado, e agora ele perceberá a misericórdia de Deus que está no Filho, em Cristo Jesus. E o que vai acontecer com ele? Nessa ação maravilhosa e graciosa no pecador, vai então o pecador ter a percepção do seu pecado, e ele então, o seu sentimento agora vai se encher, ele vai se encher de tristeza, porque o resultado do reconhecimento do pecado, e ele sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e vamos lembrando, sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus através da pregação do Evangelho, ele então começa a ter a percepção da graça salvadora, ele começa a ter percepção do pecado que ele está cometendo, ele começa então a ter percepção, e o sentimento dele agora não é um sentimento daquele que tem prazer no pecado, porque agora, se ele pecava inconscientemente, apesar de uma natureza caída, agora ele nunca mais, depois que ele tem o encontro com o Evangelho, depois que ele tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, o convencendo dia após dia, agora este novo homem, essa nova criatura que teve o contato com o Evangelho, com a ação do Espírito Santo de Deus e a regeneração que o transformou, ele agora nunca mais pecará em paz, nunca mais. Talvez você já teve esse sentimento de acontecer algum pecado, de você ter errado, de você ter falhado, e você ficar triste por causa disso. Já aconteceu isso com você? Já comigo também acontece. Eu sei que acontece com você também. Por que é que nós ficamos tristes? Por causa da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo, ele alinha o nosso coração, ele alinha a nossa mente, ele vai nos mostrando, ele vai nos moldando. Então, pela a transformação e a obra regeneradora, a obra santificadora do Espírito Santo em nós, porque estamos num processo de santificação, então o sentimento que brota em nós agora, quando nós pecamos, é um sentimento de tristeza,
é um sentimento de horror pelos nossos pecados. E é isso que faz então nós abandonarmos cada dia após dia os nossos pecados e sempre voltarmos para Deus. E é esta mensagem que um ganhador de almas e todos aqueles que foram chamados e foram dados a nós, o ide que Jesus Cristo nos dá de pregar o evangelho a toda criatura, é essa mensagem simples, pura, verdadeira, eficaz e que traz ao coração do homem a luz para que ele veja o quão densas trevas ele se colocava. Então trazer a mensagem de um ganhador de almas, é levar luz para aquele que está em trevas, é mostrar o caminho para aquele que se perdeu por causa do pecado, é trazer alegria e gozo para aquele que tem alegria e o seu gozo nos momentos, nas coisas, nas conquistas, é levar esta alegria e essa paz ao pecador que excede a todo entendimento que a humanidade não compreende. A humanidade sem Deus, o mundo sem Deus, não entende a nossa alegria. E esse deve ser o desejo de todos nós, como ganhadores de almas, como os missionários que somos de Cristo Jesus. Essa deve ser a mensagem que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai se encher de tristeza, ele vai se encher de horrores e ele vai se voltar para Deus inteiramente resolvido a prestar uma nova obediência a Deus. Então, antes dele ouvir a mensagem do evangelho, ele era alguém rebelde, inconsequente. Agora ele passa a ser então obediente ao mandamento de Deus. Agora ele passa a procurar a não mais satisfazer a sua vontade, mas satisfazer a vontade de Deus. Essa deve ser a mensagem do ganhador de almas. Mas a mensagem do ganhador de almas também não deve ser uma mensagem com o propósito de agradar as pessoas. Alguém diz assim: olha, como aquele lugar, ou lugar tal está forrado de gente. E a gente deve fazer uma pergunta: mas será que o evangelho está sendo pregado verdadeiramente? Porque o que se entende de primeiro momento, e a gente precisa perceber isso, o que se entende de primeiro momento, que quando você inicia pregando o evangelho, ou falando para alguém do evangelho, a primeira resposta que nós temos, 99,9%, é a rejeição. É a rejeição. Ninguém aceita de imediato, a não ser por uma obra extraordinária e muito específica da parte de Deus. Pode acontecer isso? Pode. Mas caso contrário, a primeira coisa que vem é a rejeição. Geralmente as pessoas não aceitam na primeira vez, mas é a rejeição. Mas a mensagem de um pregador, de um ganhador de almas, ela não pode ter esse propósito de querer agradar as pessoas. Porque todas as vezes que nós queremos agradar as pessoas, levando e querendo levar a mensagem do evangelho, nós não teremos êxito. Por quê? Porque quando nós pensamos em agradar pessoas, nós deixamos de se comprometer com a verdade do evangelho, com medo de ofender, com medo de chatear a pessoa, com medo de perder a amizade. Será que ela vai gostar? Será que ela não vai? Mesmo você falando da mensagem do evangelho educadamente, tendo coerência em conversar com as pessoas, mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado para não cair no erro de estar, como que eu posso dizer, de estar afrouxando um pouco a situação para tentar ganhar as pessoas. A mensagem de um ganhador de almas, ela deve ser fiel. A mensagem de um ganhador de almas, ela não pode ser uma mensagem de negociação. Eu não posso negociar a verdade do evangelho. Se eu tenho um propósito de ganhar alguém para Cristo, eu não posso negociar a verdade do evangelho para agradar a A ou a B. Eu preciso ser fiel.
e eu tenho que ser fiel à pregação do Evangelho. Por quê? Porque, meus amados irmãos, há muitos pregadores vazios ou negociando de pregar algumas doutrinas bíblicas, porque eles têm em mente que falar pregar uma mensagem bíblica com temas bíblicos, com mensagens sólidas ou com substância, como diz o reverendo Mariano, já não há muito interesse. Muitos pregadores, e por que não dizer líderes, já não tem muita fidelidade de ficar só com as escrituras. Então daí surgem muitas invenções, daí surgem muitas ideias, e que não estão relacionadas com a verdade do Evangelho. Se cria vários tipos de pregação, vários tipos de doutrina, que não tem nenhum vínculo com a verdade das escrituras. Então é que se dá o nome de negociar. Então eles começam a negociar, eles começam a querer agradar, porque eles não estão firmes de que só a pregação do Evangelho pode fazer alguma coisa aos ouvidos dos ouvintes. Eles não acreditam, eles não têm fé que somente a pregação do Evangelho genuína pode transformar a vida de alguém. Daí você encontra uma multidão imensa que estão acostumada a ouvir mensagens triunfalistas. O que é mensagem triunfalista? É uma mensagem sem a cruz, é uma mensagem sem arrependimento, é uma mensagem sem negar a si mesmo, é uma mensagem sem sacrifício, mas é uma mensagem que coça os seus ouvidos, dizendo que você sempre, não importa a circunstância que você está, não importa se você vive em pecado, não importa se a tua motivação é simplesmente por bênçãos materiais, não importa, o que importa é que Deus te ama e que Deus vai te abençoar. Então essa é a mensagem daqueles que abandonam a verdade do Evangelho para tentar agradar as pessoas e para que a igreja esteja cheia de pessoas. Mas aí a igreja pode estar cheia de pessoas? Pode. A igreja pode estar cheia de pessoas e cheia de pessoas vazias de Deus. Vazias de Deus. Esse é um perigo. Então, temas como pecado, temas como culpa, temas como arrependimento, temas como disciplina, temas como a ira, temas como a justiça divina de Deus, temas como o inferno, temas como a segunda vinda de Cristo, simplesmente desaparecem de muitos púlpitos. Não há mais esses temas em muitos púlpitos, não tem mais esses temas. Não se fala de arrependimento, não se fala da ira divina, não se fala de disciplina, não se fala de culpa. E aí quando você ouve as pessoas desconhecem esses temas que são fundamentais para o crescimento e para o amadurecimento bíblico. Você não ouve mais esses temas, que são principais. E eles têm desaparecido dos púlpitos, eles têm desaparecido de uma pregação bíblica e expositiva, tem desaparecido todo o conselho de Deus, e tem então substituído todo o conselho de Deus, todos esses temas bíblicos, substituído por sermões e mensagens superficiais e amigáveis. Mensagens superficiais e amigáveis, e assim tem deixado as pessoas cada vez mais vazias de Deus, cada vez mais. E as pessoas elas vão sofrendo, e elas sofrem, porque elas são alimentadas por essas mensagens, que não têm fundamento bíblico. E aí você vai encontrar as pessoas que não têm firmeza na palavra de Deus, que estão mais preocupadas com as experiências externas do que com a verdade do Evangelho. Você vai encontrar pessoas que dão mais crédito, porque se arrepiou, porque sentiu, porque rolou no chão, porque até mesmo chorou,
do que na própria palavra de Deus. Ele fica com aquilo que um tal profeta disse, aí eu chorei, eu senti, mas a Bíblia está dizendo que não é verdade. Não tem problema, é importante que eu senti. Então as pessoas estão trocando um velho ditado popular, o certo pelo duvidoso. O certo pelo duvidoso. Mas a mensagem de um ganhador de almas tem que ser uma mensagem verdadeira, cristocêntrica, que vai transformar a vida do ouvinte. A mensagem de um ganhador de alma, ela tem que, custe o que custar, ele tem que levar esta mensagem. Então, nós devemos observar diante disso que a doutrina do arrependimento, ela foi totalmente tirada da pregação evangelística dos dias atuais. A pregação do arrependimento não se ouve em muitos púlpitos hoje. Muitos. Bom, minha vida está boa, eu estou ouvindo que eu vou ter que eu vou ser abençoado. Eu escuto todos os dias, todos os cultos que eu sou abençoado. Para que eu vou me preocupar com arrependimento? Para que eu vou me preocupar? É assim que as pessoas são alimentadas. E daí é onde se pensa se verdadeiramente tais pessoas se converteram de fato. Ora, se é só o meio da pregação que converte o pecador, então muitas conversões são duvidosas mesmo. Muitas conversões que não foram geradas, que pessoas que não nasceram de novo, mas nasceram, como Jesus disse a Nicodemos, pessoas que nasceram da carne, mas não nasceram do Espírito. Nascer da carne é nascer da vontade do homem. Pessoas que foram levadas pelas suas emoções. O que é nascer da carne? Pessoas levadas por emoções. Tem pessoas que se convertem carnalmente pelas promessas que são levadas a elas. É prometido tanta coisa que ela decide e resolve vir para a igreja. Porque, afinal de contas, eu vi uma mensagem triunfalista, uma mensagem superficial, amigável, que eu vou ser vencedor. Então eu vou para a igreja. Sem nenhum compromisso com a verdade do Evangelho. Então, está sendo furtado as doutrinas bíblicas da vida dos ouvintes. Então nós devemos ver e perceber a pregação evangelística dos tempos atuais. É por isso que eu disse que é uma escola onde nós devemos aprender e observar de que maneira nós devemos pregar o Evangelho. Sabendo então que a mensagem de um ganhador de almas, ela deve trazer o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é a porta, é o acesso a Deus, e é o acesso para todas as bênçãos espirituais, passando pelo arrependimento, porque Deus não deixa de ouvir e nem abandona e nem dá as costas para um coração quebrantado e contrito. Pelo contrário, Deus ouve um coração quebrantado e contrito, arrependido dos seus pecados. Deus ouve. Deus tem prazer nisso, daquele que se arrepende. Então, por isso que a mensagem deve ser do ganhador de almas. A minha mensagem, a tua mensagem deve ser o arrependimento, porque é ele que vai abrir as portas das bênçãos, do acesso a Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande pastor, Martin Lloyd-Jones, ele disse que o arrependimento é a primeira verdade a ser pregada e inculcada na mente do ouvinte. Na mente do ouvinte. O arrependimento é a primeira coisa que deve ser inculcada na mente do ouvinte, daquele que você vai falar para ele de Jesus Cristo. Falar para ele por que é que ele deve se arrepender. Falar para ele o que Cristo fez. Qual é o estado que nós estávamos? Qual é o fim daquele que não se arrepende? Deve não só falar do juízo, a pregação do ganhador de almas não só deve falar do juízo, do arrependimento, mas deve falar também do amor, do sacrifício, da graça salvadora, do perdão que está em Cristo Jesus. Não só falar do juízo, mas falar também do amor de Deus para com seus filhos, para com aqueles que se arrependam. Então,
A pregação do evangelho da verdade, ela deve ser então, é a porta pela qual todas as pessoas têm que passar para entrar no reino de Deus. Sem isso é impossível o homem morar no céu por toda a eternidade. E nós devemos levar essa mensagem que recusar entrar então por ela resulta em condenação. Essa é a mensagem que nós temos que levar ao pecador, ao ouvinte. Essa deve ser a nossa mensagem. Essa deve ser a mensagem de todo o ganhador de almas. E a gente tem que pensar, a gente tem que se preparar. Quando é que nós vamos anunciar o evangelho? E o que nós vamos falar? De que maneira nós vamos falar? E precisamos então rogar a Deus a direção do Espírito Santo para que nos ajude, para que nos oriente a falar e a evangelizar segundo a palavra de Deus. Então nós teremos êxito, e esse êxito nós temos que esperar em Deus. Paulo disse que uns plantam, outros regam, mas quem vai dar o crescimento é Cristo. Mas o meu dever é o quê? Meu dever é plantar, meu dever é anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Eu não posso ficar perturbado no tempo que essas pessoas vão chegar, mas eu tenho que estar pronto, entender que o tempo está em Deus, o tempo é de Deus. Mas aí no texto que nós lemos, no capítulo 17, nós devemos olhar aí, olha comigo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o versículo 30 e o 31 vai dizer: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem que é esse varão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora eu quero falar com vocês, e sem pressa, a primeira coisa que nós vamos meditar, qual é o tema da pregação de Jesus Cristo. Vamos começar por Jesus. Qual é o tema da pregação de Jesus? Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 15. E nós vamos identificar ali qual é a pregação de Jesus. Outro acha também em Mateus capítulo 4, verso 17. Nós vamos ver qual é a pregação de Jesus. Marcos 1,15, que diz assim: dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui a mensagem passa logo depois de Jesus ser tentado no deserto pelo diabo. Logo após isso, ele vai voltar para a Galileia e ele vai pregar, e ele vai dizer então, mostrando que a sua mensagem, a mensagem dele é uma mensagem de arrependimento. A mensagem dele é para que creiam na pregação, para que acreditem na pregação, porque o reino de Deus está próximo. É bem verdade que as pessoas até hoje dizem: mas os crentes estão dizendo que Jesus vai voltar e nunca volta. Jesus já voltou para muita gente. Por que não dizer que Jesus está voltando para muita gente hoje, nesse exato momento? Está voltando. E ele voltará de uma forma definitiva. Se ele volta de uma forma, ele volta de uma forma para as pessoas, que acabam falecendo, mas ele voltará também de uma forma definitiva para o mundo. Ele voltará em sua totalidade. Mas a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de arrependimento. Quando nós falamos de mensagem de arrependimento, ele está nos mostrando que nos ama, que ele ama, e ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, ele não fica feliz com isso. É por isso que a mensagem de arrependimento, ela deve ser inculcada na mente dos ouvintes. Por isso que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de arrependimento, dizendo: o fim está próximo.
Essa é a mensagem. Leia para mim também Mateus capítulo 4, verso 17, e o outro acha para mim Lucas 5, 32. Mateus 4, 17. Quem achou pode ler, irmãos. Então, sob a direção do Espírito Santo de Deus, Jesus, ele deixa seu lar, Jesus deixa os seus amigos, iniciando então o cumprimento da profecia de Isaías, que vai tendo a sua duração da sua missão na terra, e mostrando por que é que ele veio. E a sua mensagem então é pregar o arrependimento, dizendo que o reino de Deus está próximo. Mas qual que é a mensagem dele? Arrependei-vos, se arrependam, porque o fim está próximo, porque está próximo o reino de Deus. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Vê para mim também Lucas capítulo 5, verso 32. Quem achou pode ler. Olha aí, outro ponto que nós devemos ver é Lucas 5:32. Isso. Outro ponto que nós devemos saber também, quando nós formos anunciar o Evangelho, nós devemos anunciar o Evangelho às pessoas com muita humildade. Muita humildade. Nós devemos anunciar o Evangelho às pessoas com muita simplicidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós também outrora estávamos na mesma condição. Então eu não posso falar do Evangelho às pessoas com aquele senso de justiça, de juiz. Olha o que diz o texto: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando nós formos levar o Evangelho às pessoas, nós não podemos levar o Evangelho para as pessoas esperando delas a perfeição, porque Deus não veio chamar os perfeitos. Jesus não veio chamar os sãos. Jesus mesmo disse: eu vim buscar os doentes, eu vim chamar os doentes, porque o doente precisa de médico, né? Então ele está dizendo: eu não vim chamar os justos, os perfeitos, os cheios de justiça, eu vim chamar exatamente os pecadores. Então a igreja não é composta por pessoas perfeitas e justas, mas a igreja é composta por pessoas pecadoras e que foram perdoadas e foram justificadas na obra de Cristo, através da morte de Cristo, através do sangue derramado de Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus. O que é ser justificado? É ser perdoado, anulado a nossa dívida. A ira que estava sobre nós foi perdoada no Filho, foi imputada no Filho. Então nós somos justificados diante de Deus. Então quando nós vamos levar a mensagem do Evangelho do arrependimento, nós precisamos levar essa mensagem humildemente, com simplicidade, olhando para essa pessoa, tendo misericórdia, tendo compaixão e falando não só da justiça, mas do amor de Deus na vida dessas pessoas, porque Ele não veio chamar pessoas justas, mas pessoas imperfeitas, pessoas que precisam, pessoas doentes, para que Ele venha e transforme a vida dessas pessoas, assim como transformou a tua vida, assim como transformou a minha vida. Então, a mensagem de um ganhador de almas precisa estar permeada e banhada de humildade e de simplicidade. Antes de eu ir até o ouvinte e falar do Evangelho de Jesus Cristo, eu preciso olhar para mim e ver a obra que Cristo fez em mim, o perdão, a misericórdia, a justificação, a regeneração e a santificação que Ele está fazendo em mim também, porque outrora eu também estava doente e fui sarado pela misericórdia de Cristo Jesus. Leia para mim então, nós lemos aqui então que o tema da pregação de Jesus Cristo é o arrependimento. Mas aí nós devemos pensar também qual foi a mensagem que Jesus ordenou que a igreja pregasse. Aí ainda em Lucas, vai lá no capítulo 24,
o verso 46 e o verso 47. Lucas 24, o versículo 46 e 47, e vamos ver qual é a mensagem que o nosso Senhor Jesus ordenou que a igreja pregasse. Quem achou pode ler. Capítulo 24 de Lucas, versículo 46 e 47. Leu 48. 49. Então, revestido de poder, a promessa, ou poder para cumprir a missão de propagar o Evangelho, de pregar o Evangelho a todas as nações. Mas a mensagem que Cristo ordenou é a mensagem do arrependimento, a mensagem para a remissão dos pecados a todas as nações, pregando a todas as nações, e aqui começando de Jerusalém. Ele dizendo então que vós sois testemunhas destas coisas, de toda a obra, de toda a missão de Cristo. Então, a mensagem que ele ordena que a igreja pregue é uma mensagem de arrependimento para a remissão de pecados. Essa é a ordem. Nós vamos ler também lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o verso 38. Atos dos Apóstolos 2, 38, olha o que diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é depois do grande discurso de Pedro. Depois deste grande discurso de Pedro, 3.000 foram batizados, 3.000 vidas foram batizados depois do grande discurso de Pedro, falando da obra e do sacrifício e do sofrimento de Cristo. 3.000 almas se convertem e são batizados, levando um acréscimo então de 3.000, o verso 41 diz. Então, quando ele está pregando, as pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, nesse texto, eles ficam então incomodados, e o texto vai dizer que compungiram-lhes o coração e perguntaram, eles ficaram completamente impactados, o seu coração, o coração deles agora ficaram completamente sensíveis, abertos, como foi aberto o coração de Lídia e ouviu a mensagem do Evangelho, ao coração dessas 3.000 almas que foram acrescidas no reino de Deus, foram abertos com a pregação de Pedro, a obra, contando a história do Cristo, que ele sofreu, que ele padeceu. O coração deles então se abriram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? A pregação, a mensagem de um ganhador de almas, irmãos, ela tem que estar exclusivamente banhada pelo Evangelho, porque ela é poderosa. O ganhador de almas, ele não deve se garantir em si mesmo, mas garantir na mensagem levada aos ouvidos. Olha o que acontece aqui. Quando a mensagem do Evangelho é pregada fielmente, a palavra de Deus, o Espírito Santo que trabalha em plena harmonia, vai levar aos corações, e os corações vão se render à pregação do Evangelho. Daí uma mensagem e uma conversão genuína,
Porque quando a pregação do Evangelho é pregada fielmente, há transformação de vidas, há mudança de vidas, há iluminação do Espírito Santo e a conversão, ela então verdadeira. Eles compungiram o coração e respondeu-lhe então Pedro, quando eles perguntam: o que faremos, irmãos? Eles estão constrangidos à pregação. Então, quando a pregação ela é levada aos ouvidos, ela é uma pregação fiel, o que tem que gerar e o que se espera que gere do coração do ouvinte é uma atitude, é uma resposta, é uma decisão. É uma decisão em resposta àquilo que ele ouviu. E por que surge essa pergunta? Porque o Espírito Santo aplicou as palavras do Evangelho que saíram da boca de Pedro e convenceu então aquelas 3.000 almas do seu pecado, da justiça e do juízo. Isso é coisa linda, isso é coisa maravilhosa. A ação do Espírito Santo trabalhando em conjunto com a pregação, isso é coisa linda. Pedro vai responder, olha aí verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejam batizados. Mas qual que é a primeira ordem? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem que Jesus ordena a todos nós. Uma mensagem de arrependimento. Essa é a mensagem que ele ordena de nós. Mas vamos ver lá em Atos dos Apóstolos ainda, o capítulo 19, o verso 19, o versículo 20 e 21. Olha o que diz o texto. Aqui Paulo está em Éfeso. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, a sua decisão, e ele tem essa decisão de ir para Roma, também para pregar essa mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele tem esta palavra, e esta palavra poderosa que o apóstolo Paulo não falava dele mesmo, mas ele pregava Cristo Jesus fielmente, e por ele pregar a Cristo fielmente, olha o que acontecia: crescia, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente. Então, quanto mais você tem compromisso com a pregação do Evangelho, mais poder o Senhor dará a você, mais capacidade o Senhor dará a você, mais sabedoria o Senhor dará a você, mais compreensão o Senhor dará a você. Quando um ganhador de almas tem o compromisso de ser fiel à pregação do Evangelho. Mas aí nós devemos perguntar: qual é a importância do arrependimento para a salvação do pecador? Qual é a importância? Por que é esta insistência de falar sempre do arrependimento? Eu não poderia falar de outra coisa? Por que essa insistência? Qual é a importância do arrependimento para o pecador? Vamos ler lá em Lucas, volta mais um pouquinho aí. Lucas, vamos lá, capítulo 15, o verso 7. A importância dessa pregação do arrependimento. Olha o que diz a parábola da ovelha perdida. Ora, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual que é a importância aqui? Qual que é a importância do arrependimento para o pecador? Há uma importância incalculável no céu. Há festa no céu. Baseado nessa parábola,
Cristo está dizendo que há alegria, que há júbilo quando um pecador se arrepende. O arrependimento é fundamental. Quer trazer alegria para o coração de Deus? Pregue fielmente a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho será aplicada por meio do Espírito Santo no coração do pecador, e esse pecador se arrependerá dos seus pecados e se converterá ao Evangelho de Jesus Cristo. Então isso trará alegria a Deus, alegria nos céus, alegria. A importância de se pregar o arrependimento é alegria. É mais alegre, ele está dizendo: olha, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui nós precisamos entender que essa parábola, ela está dentro das 3 parábolas, e que eu dou as 3 parábolas da graça, porque essas 3 parábolas vão apresentar a graça, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Elas estão incluídas dentro de um pacote das 3 parábolas da graça. E aqui Jesus está tratando tanto com fariseus, como com aqueles que ainda não vieram, não chegaram até ele, que não se arrependeram. Mas ele está dizendo, trazendo essa parábola: o céu há festa por um pecador que se arrepende. Por isso, meus amados irmãos, que nós podemos trazer alegria para Deus quando nós somos fiéis à sua palavra, porque sendo fiéis da sua palavra, através disso, nós alegraremos os céus entrarão em festas, o coração de Deus se alegrará, porque talvez você possa até não colher o fruto pela pregação do Evangelho, mas numa coisa você pode ter certeza, que se você foi fiel à pregação do Evangelho, frutos aparecerão, ainda que você não venha colher esses frutos. Mas uma coisa você pode ter certeza, que o céu vai se alegrar, e a consequência do céu se alegrar foi porque um dia você foi fiel na pregação, na evangelização, e não negociou o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter muitos filhos na fé sem ter o conhecimento deles. Você pode ter ganhado muitas pessoas para Cristo sem saber que você ganhou. Creia nisso, meu irmão. Creia, acredite, confie somente nas Escrituras. Pregue o Evangelho. Acredite, porque ele é poder de Deus para convencer. Quanto mais você é fiel, mais poder o Senhor dará a você para pregar o Evangelho. E a importância que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas vá lá em Atos dos Apóstolos ainda, capítulo 3, o verso 19. Olha o que diz o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É sobre a pregação de Pedro no templo. A mensagem dele é arrepender. Por que a importância da pregação falando do arrependimento? Porque então, ao vir o arrependimento, os pecados serão cancelados, para que sejam cancelados. É por isso que nós temos esse momento de confissão de pecados, trazendo a consciência do ouvinte que ele deve pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, pelos pecados conscientes, pelos pecados inconscientes. Por isso que no culto nós temos esse momento de confissão de pecados silencioso, é onde nós curvamos a nossa fronte e confessamos os nossos pecados a Deus com o nosso coração contrito e quebrantado. E daí, confessando os nossos pecados a Deus de todo o nosso coração, Pedro está dizendo que os nossos pecados serão cancelados, perdoados por intermédio do nosso Cristo Jesus. Mas o que o arrependimento de um pecador na terra produz no céu? O que ele produz? O que acontece? Volta mais um pouquinho, Evangelho de Lucas, capítulo 15. O que ele produz? Capítulo 15, o verso 7, olha o que diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador. Nós lemos:
do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Traz essa alegria, traz esse resultado. Através desse pecador que se arrepende, o que que acontece? Se no céu produz alegria, se no céu produz prazer, o que que produz na terra? Porque através dessa conversão, vou dar um nome fictício, através da conversão do Batista, vai vir outras pessoas. E ele, através dessa conversão genuína, esse Batista que se converteu, ele começa agora a pregar, irmão Voluciano. Ele começa agora a falar e contar a história dele com Deus, como ele encontrou Cristo, o que aconteceu. Você deve observar que nos evangelhos, as pessoas que Cristo curou, que Cristo perdoou, o primeiro resultado deles, a primeira ação de resposta deles: Senhor, deixa eu te seguir. O que Jesus dizia? Vai, volta para sua família e conta tudo o que foi lhe feito. Ou ele vai sair contando: olha, eu não sei, mas o homem que se chama Jesus me disse, levanta e anda, eu estou andando. Eu não sei o que aconteceu, mas o homem que chama Jesus e disse: eu quero que você veja, eu estou enxergando agora. Ele começa então a contar a história. Lembra-se da samaritana lá no poço de Jacó, vai conversando com Jesus, e Jesus falando para ela acerca da adoração, contando toda a sua história, revelando toda a sua história para ela. Ela fica admirada porque Jesus conta toda a sua vida. Ela fica tão admirada que ela volta para os seus conterrâneos e começa a contar a história dela, daquele momento com Jesus, o quanto Jesus falou da vida dela, e ela passa a pregar o evangelho. Ela é a primeira missionária dos seus conterrâneos samaritanos, pregando. E ela vai pregar o evangelho. Qual é o resultado do que produz arrependimento na terra? Produz novos arrependimentos, produz testemunha. Passa a testemunhar da obra de Cristo na vida dela. É tanta, a testemunha é tão poderosa, que agora os conterrâneos daquela samaritana convidam Jesus, ouve Jesus: Jesus, passa uma noite aqui conosco, fica conosco. E Jesus fica. E aí eles é pregado o evangelho, e eles são batizados, eles são convertidos ao evangelho de Jesus Cristo. Então, se há alegria no céu, há resultados aqui na terra também, porque agora aquela ovelha batista começa a gerar outras ovelhas. Mas através do quê? Através do encontro fiel, através de uma palavra fiel, através de uma palavra, de um encontro poderoso, por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus. Vamos lá em Isaías também, nós já estamos, Isaías 53, o verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele ficará satisfeito do seu trabalho penoso, mas ele ficará satisfeito. Ele justificará muitos, e muitos serão justificados através da justiça de Cristo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então serão pessoas que estão andando aí justificadas, perdoadas, transformadas. Esse é o prazer que há em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É o prazer. Mas olha lá em Hebreus 12. Hebreus 12 também, olha o que nos mostra. Hebreus 12, o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considere, porque a obra de Cristo, o sofrimento de Cristo é eficaz. Acreditem, confiem. Esse é o resultado que produz no pecador,
o perdão, produz no pecador a fé, produz no pecador a justificação, mas produz no céu alegria, satisfação pela obra realizada, pelo trabalho do nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Nós daremos continuidade na próxima oportunidade. Eu quero deixar aqui a vocês têm alguma pergunta a fazer? Pedir para a nossa irmã Dayana desligar aqui o celular, colocar, salvar, acho que vai estar aqui, salvar, ok, aqui no celular. Que Deus abençoe nossos amados irmãos pelo Facebook, que tem nos acompanhado, que tenham um ótimo restante de semana, um ótimo dia das mães, para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.